Bem, esse vídeo vai ser meio doido hoje, né? Já é um pouquinho tarde da noite, meninas e meninos de serviço social, mas eu vou tentar, né? Prometi para algumas pessoas que trariam um pouquinho daquilo que eu ia ler para nossa prova de amanhã. Vou tentar aqui, né, Yara? Alô, Yara! Hello, Yara de serviço social. Acho que esse vídeo vai ficar de cabeça para baixo, mas não tem nada não. O importante é a fala, né? Depois a gente vê essa parte da brincadeira aí. Yara é de São José de Seridó e é nossa querida amiga, né, Solange lá de Ipueira, coisa e tal. Bom, meninas e meninos da nossa turma aí de serviço social. Prova de Aline amanhã, uma grande professora que a gente adora, mas vamos tentar aqui entender aquilo que eu estudei um pouquinho, né? Já tô até tossindo. Que no caso, a Aline passou muito bem pra gente, que nós temos que saber quais são as origens, né, das políticas sociais. A gente tem que entender a mudança do sistema econômico, né? O liberalismo pregava a não intervenção do Estado na economia. E os pensadores da época, né, liberal, eles diziam que o Estado deveria interferir, mas não de forma, vamos dizer, que direta, né? De forma a decidir, né, o que faria ou não com o sistema econômico, né, pensamentos como, né, que vieram do liberalismo, que é um pensamento totalmente individual, né, não era um pensamento para ser coletivo, porque esses pensadores eles diziam, né, dessa individualidade e diziam que o Estado, né, no caso, deveria existir para manter a ordem, para ter normas, e essas normas deveriam garantir justamente uma certa paz, vamos dizer assim, que, né, em todo governo deveriam ter um Estado, que esse Estado mantesse, vamos dizer que esses conflitos, né, lá no cantinho deles. Bom, mas nós sabemos que esse liberalismo ele não se sustentou a partir da crise de 1929, né? O liberalismo fez realmente crescer muito a economia e houve uma superprodução, né? Com essa superprodução faltaram consumidores porque se produzia exageradamente, como foi na época, né, do Fordismo também, no mundo todo, e essa crise generalizada que aconteceu nos Estados Unidos em 1929 acabou gerando uma crise mundial em praticamente todas as economias do mundo, não só lá na América do Norte, mas na Europa, até aqui mesmo no Brasil. Para a gente entender um pouquinho como essas políticas sociais aconteceram, fala também no nosso texto sobre algumas leis, como o Estatuto dos Trabalhadores, dos Artesãos, a Lei dos Pobres. Nessas leis não eram ainda voltadas para políticas sociais. Elas eram leis que obrigavam, como a Lei dos Pobres, as pessoas a trabalharem. Então, elas eram obrigadas a trabalhar para receber aquele salário pequeno, ínfimo, né? Mas eram obrigadas. Tinham até a distinção entre que, né, quem era pobre merecedor, quem não era pobre merecedor. Então, basicamente, nessa época ainda não era uma política social. O Estado não investia em políticas sociais, era mais uma imposição, né, para essas pessoas que eram pobres, que eram pessoas fragilizadas, que não tinham direito a nada, então elas eram obrigadas a trabalhar por aquele salário, eram realmente colocadas naquele patamar, e se elas desobedecessem, com certeza não se dariam nada bem. Então a lei dos pobres, veja só, né, que contradição era essa, mas era basicamente isso. A gente não tem que saber, né, o eixo geral aí, porque realmente não vai cair, mas é só para você entender o fato de quando começou essa política social. Então, quais são as origens dessas políticas sociais existirem? A gente sabe que o capitalismo ele advém desde a época da industrialização e que na época da industrialização, principalmente no capital concorrencial, que começou lá na Inglaterra, né, as pessoas eram obrigadas a trabalhar
e a trabalhar muito. Elas trabalhavam 16 horas, né? Isso, mulheres, crianças, de um modo geral. E claro que essas pessoas não iam ficar inertes a vida toda trabalhando 16 horas sem reivindicar nada. Para isso vieram os pensadores, pessoas que analisavam as classes sociais, como Marx e Engels, né? Que começaram a analisar, através do trabalho, a relação social que existia e quais eram as pessoas que estavam sendo prejudicadas e quais eram as pessoas que enriqueciam. E nós sabemos que através do trabalho, né, do proletário, a grande classe burguesa acaba enriquecendo e conseguindo seu excedente através desta carga horária exorbitante, principalmente lá na época, né, da industrialização, para conseguir, né, manter essa rotatividade aí do capitalismo. Porém, com essa crise de 1929 e com esses pensamentos que foram sendo colocados, né, através de Marx e Engels, até com o Manifesto Comunista, que chamava os trabalhadores, né, a grande luta, trabalhadores univos, né, porque eles diziam que só através, né, desta união da classe trabalhadora é que ela conquistaria o seu espaço dentro deste trabalho, para não ser tão, vamos dizer, oprimida e não enriquecer tanta classe burguesa através do seu, né, da sua riqueza maior, que era a sua mão de obra. E essa crise de 1929, a Revolução Russa, o período entre guerras, a própria guerra, esses movimentos que aconteceram foram primordiais para que houvesse realmente uma crise, como eu já disse anteriormente, e através desta crise um desemprego, e através deste desemprego pessoas mais revoltadas e que passaram a cobrar medidas, né, que fossem pelo menos, vamos dizer, de mudança radical, né? Muitas mudanças aconteceram em virtude disso, e uma delas é sair do sistema liberal para novamente o sistema de intervenção do Estado na economia. O liberalismo, ele pregava justamente o contrário, dizia que o Estado não deveria intervir na economia. Com essa crise que aconteceu e o surgimento do pensamento de Keynes, Keynes é o pensamento keynesiano, né, a teoria keynesiana, dizia o contrário disso, que o Estado ele deveria intervir na economia e deveria patrocinar, deveria usar, né, de tudo aquilo que lhe é de direito, para que houvesse realmente uma guinada novamente na economia. E foi através deste novo pensamento, dessas ideias de que o Estado deveria intervir na economia, que no caso, a mudança, a transformação desse regime econômico mundial aconteceu, devido, né, esta forma do Estado está implementando novas medidas que fossem condizentes para, mais uma vez, suerguer essa industrialização, ascender novamente, né, as grandes empresas que tiveram aí o aval do Estado, né, e o potencial capital para começarem novamente e surgir dessas novas tendências aí, o capitalismo, né, como fonte realmente de dominação. Porém, dentro deste contexto, né, essas ideias da classe trabalhadora, elas já estavam, né, no caso, como, vamos dizer, um discernimento, né, na cabeça delas, uma sabedoria colocada por esses pensadores. Não eram mais alienados de uma classe em si, ou seja, uma classe que não tinha ainda, vamos dizer assim, uma dimensão, né, da sua propriedade, uma dimensão do seu real valor,
qual era realmente a sua riqueza para uma classe para si, uma classe mais idealizada, uma classe que se unia mais, uma classe que reivindicava mais os seus direitos. Então, a classe para si é basicamente isso. A partir do momento, né, que a classe trabalhadora ela começa a enxergar a sua situação de opressão, de subalternidade diante da classe burguesa, e ela começa a cobrar os seus direitos. E quando ela começa a reivindicar os seus direitos e haver realmente esse conflito, é que surge essa ideia da política social, porque na verdade o Estado ele sempre esteve agregado às ideias capitalistas, e foi para isso que novamente, né, surgiu essa intervenção do Estado, para que ele pudesse intervir na economia, mas favorecer principalmente as ideias burguesas. Mas ele também ia ter que favorecer a classe trabalhadora. E como era que acontecia esse favorecimento? Através justamente dessas políticas sociais, que eram investidas através de previdência social. Aquelas pessoas que não tinham direito a nada passaram a ter, não é? Aquelas pessoas, vamos dizer, os deficientes e outros, a própria classe trabalhadora, né, que reivindicava menores, vamos dizer, quantidades de horas de trabalho, né, o direito de se sindicalizar e outras coisas foram concedidas, medidas, vamos dizer que paliativas, para calar a classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora, esse investimento dessas políticas sociais, desse estado de bem-estar social, e até mesmo, né, o que a gente conversa muito na aula, né, principalmente da grande professora Aline, do Fueiro States, é justamente isso, esse investimento numa previdência, numa saúde, numa educação, que era voltada para essa população, para que não houvessem tantos conflitos, né? E que ela, de certa forma, se calasse, porque, né, sempre entende que o Estado está favorecendo, né, quando só está fazendo algo que é de obrigação e não, vamos dizer, de forma muito positiva, né? Porque acaba oferecendo algumas coisas em detrimento das outras, e essa classe trabalhadora continua oprimida. Então, essas políticas sociais surgiram exatamente por isso, né, mundialmente falando, porque houve essa ascensão dessa classe trabalhadora para que realmente as lutas, né, sociais não parassem por aí e o Estado intervisse realmente nesta economia para lhes conceder alguns direitos através dessas políticas que eram políticas, aliás, que são políticas, né, sociais, diferente do regime liberalista, que ele pregava um bem-estar individual, uma competitividade, né, a naturalização da miséria, o predomínio da lei da necessidade, manutenção de um Estado mínimo, políticas sociais. Eles diziam no liberalismo que isso ia estimular o ócio, né, fazer com que as pessoas ficassem cada vez, vamos dizer, ócio é aquilo que ninguém não faz nada, né? Então eu vou oferecer para você algo, vamos dizer que algumas pessoas critiquem hoje, né, esses governos que oferecem, né, essas políticas sociais agora como Bolsa Escola, Bolsa isso, Bolsa aquilo, porque diz que está incentivando, né, as pessoas a não trabalharem, a não buscarem e principalmente a ficarem nesse estado aí de ócio, né, de receber aquele dinheiro, não querer fazer nada, coisa e tal. Então era isso que pregava o liberalismo, e o Estado veio na intervenção já para conter essa crise de 29, uma nova política aqui mundial, para fazer essa diferenciação, porque esses trabalhadores, né, não estavam mais cegos, não estavam mais alheios, não estavam mais tão estranhos à sua realidade. É basicamente isso, gente. Só tem que dar uma lida, né, melhor. Aqui no Brasil, né, a Aline também colocou
para a gente ver na prova a nossa realidade aqui no Brasil. Há uma diferença do Brasil para a Europa e para a América do Norte, das políticas econômicas que aconteciam, porque o Brasil muito tardiamente, né, cresceu economicamente, devido a ser enquanto estava acontecendo a grande revolução industrial, o Brasil ainda era um país monárquico e escravista. Foi o próprio regime capitalista que obrigou, de certo modo, ao Brasil deixar de ser escravista, porque a grande economia mundial não aceitava mais um país escravista, porque escravo não ganha salário, consequentemente escravo não é consumidor, e eles queriam, né, um mundo, né, vamos dizer, generalizado, de pessoas que pudessem comprar para crescer cada vez mais o capitalismo, principalmente quando passou, né, do estado concorrencial, que começou mais na Inglaterra, para o estado monopolista, que veio aquela realmente guerra de riqueza e que predomina até hoje. Então, aqui no Brasil, essas políticas sociais, né, elas advêm justamente disso, porque com essas ideias que aconteciam de forma mundial, elas chegavam também aqui no Brasil. E as pessoas começavam a cobrar. No Brasil, quando o país deixou de ser escravista, né, por imposição dos grandes capitais, né, veio aquela história do conservadorismo dentro de uma democracia. Veio a política do café com leite, veio o país sobreviver apenas, né, de uma economia agrária, da exportação de café, e com essa crise de 1929 não se pode mais exportar o café. Teve-se que criar maneiras, né, que não fossem mais tão triviais assim, para que a economia crescesse. Então surgiram as indústrias nesta época e outras, né, outras coisas que levaram ao crescimento, mesmo em meio à crise aqui do Brasil. Bom, para a gente lembrar que tinha o clientelismo, aquela coisa no Brasil, daquelas políticas que eram investidas aí desta forma, né, mais opressora e, de certo modo, fazendo as pessoas não terem um conceito muito aberto, um ideal aberto de luta, né, até porque eram obrigadas, escravos, depois não eram mais escravos imigrantes, e era uma opressão muito grande aqui no Brasil, até a ascensão aí, até Getúlio Vargas, né, governar. A gente sabe que não foi eleito, né, de forma direta, em 1930, mas ele ofereceu algumas garantias, até porque aqui no Brasil, já no ano de 1907, né, salvo engano, já houve o direito de sindicalização, e também em 1922, né, o primeiro partido comunista. E essas ideias comunistas, elas chegavam às pessoas assim, né, como se fosse a transformação do mundo. Chegavam principalmente para essas pessoas que eram mais carentes, porque prometiam, né, igualdade, revolução e coisa e tal, mudança de um mundo geral. De um modo geral, aliás, já tarde da noite aqui o sono, eu já estou, né, meio que cansada. E essas ideias, né, elas tinham que ser, vamos dizer, exauridas, porque quando Getúlio Vargas ele assumiu o país, o governo de 1930 até 1945, a gente sabe que as ideias de Getúlio Vargas, elas eram ideias meio que, vamos dizer, fascistas, mas por trás deste autoritarismo todo, ele se colocava como um governo popular. E como as pessoas já reivindicavam e já haviam esses conflitos que eram naturais devido, né, a essas revoluções que aconteciam e a esses novos pensamentos, é que essas políticas sociais começaram a existir aqui no país pela própria imposição, né? Pela própria imposição dessas pessoas que começavam a reivindicar. Então foi a própria mudança, o próprio sistema econômico que trouxe a necessidade, no Brasil também, dessas políticas sociais e de se investir de forma
direta, né? É tanto que a gente sabe que era meio que escamoteado, né? Como diz Paulo Neto, aquela coisa do esconder, do camuflar, né? Realmente quais eram os propósitos. Por quê? Para que as pessoas achassem que realmente estavam tendo, né, todos os seus direitos, foram favorecidas com certas garantias, né, o salário mínimo, né, a questão da previdência social, direito a muitas coisas que foram vistas naquela época do governo de Getúlio Vargas. Até a criação da LDB, né, que a gente sabe que era através, né, da esposa, da mulher da Dercy Vargas. Ela mantinha, né, essas questões aí dessas políticas sociais para favorecer até os pracinhas, né? Salvo engano, começou com essa coisa do pracinha e foi que eram aqueles que vieram das guerras e das famílias, aliás, das guerras, e foram investidas nessas políticas sociais, mas voltando já para aquela época de filantropia, mas não deixava de ser uma política social, e essas políticas sociais adivinham realmente dessa necessidade, né, dos sindicatos que começaram a se unir. Tem a coisa que ela cobrou também para a gente falar sobre os pelegos. O que eram os pelegos? Pelegos eram pessoas que estavam ligadas a esses sindicatos. E esses sindicatos, né, a classe trabalhadora, que ela agora tinha direito a se sindicalizar, ela procurava o quê? Procurava a sua instituição, ela procurava o sindicato. Então, esses sindicatos, eles serviam realmente para receber esses trabalhadores e colocar, impor, né, que realmente eles estavam sendo beneficiados, quando, na verdade, esses sindicatos serviam mesmo no governo de Getúlio Vargas para, né, de certa forma, impor aquela política daquela época. Então, era uma forma de você receber algo para ficar calado. Os sindicatos estavam mais ligados ao próprio Estado do que mesmo aos princípios da classe trabalhadora, né? E o fuero state é uma coisa mais da responsabilidade estatal, né, de oferecer para você, na universalidade, o direito à previdência, à saúde, aos serviços sociais, à educação, ao pleno emprego, porque esse pleno emprego traria, né, para essas pessoas, no caso, a liberdade delas trabalharem, ganharem o seu dinheiro e, através desse dinheiro, também consumirem, que vem a época do Fordismo, que era a produção em massa, e essa produção em massa precisava cada vez mais de consumidores. Então, o que nós temos que saber, basicamente, é isso. No Brasil, por influência já desses movimentos que adivinham, né, de uma forma mais, vamos dizer, abrangente, né, dos outros estados, dos outros países, de uma coisa que já era generalizada na cabeça das pessoas, pelos pensadores que impunham um novo ideal, né, e também faziam com que as pessoas entendessem essa política e como elas eram subalternas, né, e eram a própria riqueza dessas classes burguesas, e começaram a reivindicar. Então, essas políticas sociais surgiram e o Estado realmente interviu para que não houvessem tantos conflitos, para que houvessem algumas mudanças, para que houvesse, aliás, né, houvesse alguma mudança, e através dessa mudança, dessas garantias que eram colocadas para essa classe trabalhadora, ela, né, recebesse aquilo como se fosse uma conquista, como ainda é. Evidentemente que, em relação à, né, antiguidade, é um benefício, mas não deixa de ser algo que faz com que, né, a classe trabalhadora continue de certa forma, pela sua necessidade, né, alienada, né, e não consiga realmente se tornar uma classe para si no sentido próprio, né, da palavra, porque uma classe para si, como diziam os pensadores, precisam que os trabalhadores estejam realmente unidos e de uma liberdade, né, para que essa união seja
voltada para a transformação. E a gente sabe que essa transformação realmente não existe, e essas políticas sociais, elas servem justamente para isso, para, né, vamos dizer assim, continuar mantendo essa classe trabalhadora, né, como está. Com algumas mudanças, evidentemente, que aconteceram, mas essas mudanças realmente nunca foram revolucionárias. E as políticas sociais existem exatamente para manter essa classe trabalhadora em ordem.